Bom dia, eu me chamo Adriana, tenho 37 anos, sou de Manaus, Amazonas, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui num dos principais cartões postais da minha cidade, que é a Praia da Ponta Negra. Bem aqui a gente teve uma festa na praia, então tá um pouquinho sujinha, mas ali tem a ponte sobre o Rio Negro, e essa é a nossa praia. Bem ali tem o principal hotel aqui da Praia da Ponta Negra. E então vou tentar não ser muito longa no meu vídeo. A ideia de gravar o vídeo é muito interessante. Há uns dias atrás eu estava naquele momento muito nostálgico de postar era uma quinta-feira, então tem aquele, né, tradicional de volta ao passado, e eu queria postar um vídeo de uma viagem recente que eu fiz. E eu sou péssima com internet. Então eu pensei, falei, vou editar um vídeo. Tentei editar na minha rede social, não consegui. Tentei editar através de um aplicativo, também não consegui. Aí eu pensei assim, vou pro YouTube. Lá tem os shorts e tal, vou tentar. Editei o vídeo e na minha cabeça eu pensei, editei, vou baixar o vídeo e pronto. E aí eu descobri que eu precisava publicar o vídeo. E foi muito interessante porque eu publiquei o vídeo sem expectativa nenhuma. Eu juro, eu não sabia o alcance dos shorts. Eu não sabia que era um vídeo viral. Eu não sou péssima com essas coisas de internet, não sou muito antenada. E aí eu postei o vídeo, esqueci um tempinho, depois de alguns minutos eu fui olhar e o vídeo já tinha algumas visualizações de anônimos. E eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, eu corri para as minhas amigas, falei, olha, eu fiz isso e isso, e elas morreram de rir, claro, né? Mais antenadas do que eu, mais jovens também. E aí elas me disseram que era o shorts, disseram que era um vídeo viral. E eu me lembro que com alguns dias o vídeo tinha batido 300 e poucas visualizações. Uns dias depois eu fiz um outro vídeo falando um pouquinho sobre um dos meus hobbies, que é correr. Inclusive eu estou aqui agora sentadinha na praia. Fiz uma corridinha de 5 km depois de quase 2 meses de férias. Eu fiz uma prova longa esse ano, fiz 2 provas bem longas esse ano, 2 ultramaratonas, uma de montanha e outra aqui na Floresta Amazônica. E aí eu resolvi me dar folga. Já são quase 2 meses, mas a saudade começou a bater, então hoje eu voltei. E cansada, viu? Vou falar um negócio, cansada, cansa. Esse negócio de parar e voltar é cansativo. Mas eu vim porque correr para mim é um momento que eu tenho de aliviar toda a tensão da semana, me preparar talvez para a semana. É um momento assim realmente onde eu canso o corpo e descanso a mente. E aí eu, né, fiz esse vídeo, novamente bastante visualizações. E aí no meu terceiro vídeo, sempre shorts, né, sempre vídeos curtinhos, eu fiz um vídeo mostrando eu em casa, fazendo uma das outras coisas que eu gosto muito, é um hobby bem recente, é arqueria. Eu gosto de arco e flecha. Tenho um arco muito simples, não é nenhum arco profissional, também não tenho aula com ninguém. É só mesmo um hobby que eu tô meio autodidata, pego uma dica ou outra na internet e estou praticando em casa. E eu aprendi no terceiro vídeo o poder da hashtag. Eu também não sabia. Todo mundo usa hashtag na internet, a hashtag no Instagram, hashtag no Facebook. E eu disse, nossa, hashtag, eu pensava que hashtag para mim era uma maneira assim de você, sei lá, utilizar uma frase de efeito para uma causa que você apoia, uma coisa que você esteja vivendo. Eu nunca imaginei também que hashtag era uma forma de você selecionar público. Fiz a hashtag, botei, né, arqueria, o vídeo alcançou 700 e poucas visualizações, inclusive internacionalmente. E aí eu pensei, né, eu falei, por que então não fazer desse momento um espaço, né? Por que não utilizar, né, esse canal, vamos dizer assim? Não para blogueirar, não para, sabe, não para
mostrar lifestyle, não vou falar sobre dicas de moda, nem de receita, nem de vida fitness, não. Sabe, eu pensei no canal como uma forma de falar sobre mim, sobre a minha vida de modo geral, como se fosse uma espécie de diário, sabe? Como se eu dissesse assim, queridos anônimos, mas na verdade eu tô dizendo queridos diários, porque eu sei que o vídeo vai chegar em pessoas que eu nunca vi na minha vida, que talvez nunca tenha oportunidade de conhecer. E talvez por isso mesmo seja uma oportunidade de que alguma coisa que eu fale seja uma mensagem para alguém. Alguém que, sei lá, está precisando naquele momento de alguma coisa que eu falei. Não, longe de mim aqui ser terapeuta. Não, eu sou uma pessoa comum, com uma vida um pouco menos comum, mas que procura de muitas formas viver a vida da forma mais leve possível. Quando eu pensei isso, eu pensei, vou então mudar a descrição do canal. E aí eu me vi leonina, aventureira, corredora amadora, amante de trilha, arqueira, sei lá, botei uma descriçãozinha e por fim uma coisa que foi o que me motivou a fazer o vídeo hoje, mãe atípica. Eu sou mãe atípica, eu tenho um filho de 10 anos, ele é autista. Enquanto eu tô aqui agora, são 6h43 da manhã, ele deve estar acordando em casa, tá com a avó, para eu poder estar aqui vivendo esse momento. E aí eu pensei, coloquei mãe atípica no final da minha descrição. E eu me dei conta de uma coisa muito importante, que foi o que me fez pensar em gravar esse vídeo. Que mãe atípica, ser mãe atípica não define quem eu sou. Eu poderia ter colocado, como muita gente colocaria talvez, mãe atípica, mas não, porque não é só quem eu sou. Ser mãe atípica é a minha realidade todos os dias. Foi uma missão que eu recebi, que todos os dias eu tento cumprir da melhor maneira possível. Mas eu tenho 37 anos, engravidei aos 25, meu filho foi diagnosticado com 2 anos e meio, mais ou menos. Então, há mais ou menos, por 27 anos, eu fui uma pessoa um pouco diferente do que eu sou hoje, mas ainda assim, uma pessoa que sempre gostou de viver a vida, sempre gostou de se aventurar, sempre gostou de experimentar coisas novas. Então, o que eu fui não pode anular quem eu sou hoje. Porque eu me tornei mãe atípica, eu não tenho que deixar de ser o que eu fui por 25 anos, né? Então eu pensei, por que não falar sobre isso? Né? Não falar sobre... Eu não quero falar sobre autismo, eu não quero falar sobre receita médica, eu não quero falar sobre terapia. Eu quero falar sobre mim e, quem sabe, de alguma forma, alcançar alguém que esteja precisando de uma mensagem como essa. Um diagnóstico seu próprio, ou de um filho, ou de um parente próximo, ou de alguém que você ama, ele não é uma reta final. Ele não é a última estação do trem da sua vida. Ele é, com certeza, uma grande mudança de rota. Porque nunca mais você vai pensar um simples programa da mesma maneira que você pensaria se essa não fosse a condição. Você não pode só, vou viajar. No meu caso vou viajar, mas quem vai ficar com meu filho? Ou ele vai poder ir comigo? Como é que eu vou organizar a viagem? Entendeu? Mas isso não significa que a vida perdeu o sentido, que você perdeu a importância, que você não deve se olhar. Muito pelo contrário. Cuidar de si quando você cuida de alguém é tão importante quanto. Porque você é o pilar de alguém. Muitas vezes sem rede de apoio. Então, se você é o pilar de alguém, você precisa estar bem, porque a gente não consegue dar para o outro aquilo que não tem. É clichê, mas é a mais para a verdade. Você não vai conseguir dar alegria ou fazer alguém feliz num momento que ela esteja passando por uma situação difícil, se você internamente não estiver. Quando a gente recebe um diagnóstico difícil, seja ele do que for,
começa uma corrida contra o tempo, que dizem para você que você tem que correr e você mesmo se obriga a fazer. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, começou uma incansável busca por o melhor médico, a melhor terapia, a medicação que faça sentido, porque precisa acalmar, porque precisa trabalhar o cognitivo, precisa... Toda essa ansiedade. Eu acordava com os meus dias todos planejados. Em nenhum desses momentos era para mim. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, eu não fazia uns anos atrás. Mas eu vou chegar lá, porque hoje eu estou aqui. Me lembro que quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei é: vou fazer concurso, preciso ser concursado. Na minha família já tinha muitas pessoas concursadas e eu pensei: meu momento também, preciso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque tem momentos na vida que eles mudam a sua rota e você vai passar talvez muito tempo da vida, independente de ter ou não, né, alguma questão mais difícil de ser trabalhada. A vida da gente é uma constante mudança de rotina, é uma constante mudança de rota. Você está sempre, de alguma forma, se adaptando a alguma situação. E não é diferente quando você tem, né, um diagnóstico desse. Quando eu engravidei, eu pensei: preciso ser concursada. Vou fazer concurso. Fiz um concurso, escolhi uma área, trabalho na área da saúde, mas não como profissional da saúde. Eu trabalhei em uma fundação de saúde aqui do meu estado, na área administrativa. E eu pensei: como lá tem pesquisa, eu formada em biologia, pensei assim: vou ter oportunidade de trabalhar na pesquisa depois de um tempo. Quando veio o diagnóstico, as prioridades eram outras. Eu tinha que procurar por terapias, eu tinha que tentar da melhor maneira possível. Era uma corrida contra o tempo, porque dizem para você que tem pouco tempo para você desenvolver o seu filho, que você precisa... E aí, né, precisa buscar novas estimulações para ele, estimular. Então, isso ficou para trás, né? É um outro momento. E aí eu pensei: não, vou me dedicar aqui esse tempo, mas o tempo vai passando, a receita que funciona para um não funciona para o outro, aquilo que você esperava muitas vezes não aconteceu daquela forma, muitas coisas na minha vida mudaram, né? Me separei, voltei para casa da minha mãe, que é hoje a minha principal rede de apoio, fora a escola. Né, a escola do meu filho, que também foi uma grande mudança, porque eu tinha aquela ideia de que ele tem que socializar. Tentei inúmeras escolas convencionais até entender que ele precisava de uma atenção melhor, mais especializada. Então busquei uma escola adaptada, uma escola de educação especial, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e eu queria ter feito antes, né? Existem autistas que podem frequentar a escola regular e existem autistas que não. Meu filho é um desses. E longe disso ser um prejuízo na vida dele, ele é muito feliz e muito amado onde ele está hoje, como talvez ele não seria se ele estivesse numa escola regular. Hoje ele desenvolveu, dentro das capacidades dele, muito mais do que ele desenvolveria se estivesse numa escola regular. Mas isso foi uma mudança de rotina, isso foi uma mudança de pensamento, a boa e velha adaptação da vida. E passou um tempo, eu falei: agora eu preciso ganhar melhor. Voltei a estudar para concurso. Tentei carreiras policiais. Passei, não dentro das vagas. O edital, os concursados continuam sendo chamados. Pode ser que chegue a minha vez ou não. Ainda é uma dúvida na minha cabeça se eu vou ou não. Mas no meio disso, conheci a corrida através do TAF. Eu precisava fazer TAF, então fui correr. Me apaixonei. Acordava 4 horas da manhã, do jeito que eu acordei hoje para estar aqui. E chegava às 5 horas da manhã para começar o meu treino, 6h30 da manhã mais ou menos eu já estava em casa. Foi assim por mais de um ano. Passei no TAF, mas continuei me apaixonando pela corrida. E fiquei. Nesse processo eu já fui guia de cego, eu sou atleta de uma equipe do professor Sérgio Nazareno, um grande mestre do atletismo aqui do Amazonas e também do Brasil. Ele tem um projeto muito bonito sobre
atletas paralímpicos, então ele trabalha com cegos, com autistas, enfim, com deficientes. Né? E olha a ironia do destino, eu ter um filho autista e ir para uma equipe que tem esse trabalho. Então, nesse processo eu já fui guia em competições, guias de cego, uma coisa muito bonita, nunca vou esquecer. Hoje eu, né, por falta de disciplina, estou um pouquinho mais cheinha, né? Disciplina é uma coisa importante no esporte, mas você tem também que levar em conta muitas particularidades da sua vida. Nem todo dia você vai acordar motivada, nem todo dia você vai estar bem, e é normal, né? E aí eu fui ficando há 2 anos já na corrida, sem grandes pretensões, nunca foi para eu ser uma grande atleta, foi só para eu trabalhar a minha mente, para eu trabalhar aquela ansiedade que eu desenvolvi por muito tempo, em que eu me anulei sem viver nada para mim, porque eu precisava ser alguém para o outro. Uma ansiedade, nunca fui da compulsão alimentar, mas o estresse muito grande, e aí hoje correr para mim ela é um trabalho mental, é uma terapia, né? E aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente cuida de alguém e acha que aquilo é a única coisa que a gente deve fazer, que é a coisa mais importante do nosso dia. Você passa por inúmeras etapas, você tem um luto, você tem uma tristeza, passa por uma depressão, tudo em silêncio, porque a gente não pode contar para ninguém, porque a gente tem que ser o apoio do outro. Às vezes a gente chora no banho, às vezes a gente dorme chorando, às vezes a gente quer só ficar em silêncio. Isso é normal, isso não foi embora da minha vida até hoje. Eu ainda tenho as minhas próprias frustrações. Mas eu não deixo que isso me defina, eu não deixo que isso me mude a ponto de eu não encontrar beleza na vida. Nem que seja acordando às 4 horas da manhã para poder fazer alguma coisa por mim, um esporte, ver pessoas, ver outra coisa, fazer uma outra coisa, né? Além de trabalhar e estar em casa, eu procuro um tempo para mim, para que eu volte para casa e seja a melhor pessoa que eu puder ser para quem está esperando por mim, né? O outro que precisa ser cuidado não tem que ser um peso. Isso é uma coisa que a gente trabalha diariamente quando de repente você olha para uma coisa que você queria fazer e não pode, naquele momento, ou não pode. E você pensa, mas eu poderia se não tivesse. Isso aqui eu tô abrindo meu coração, sendo bem sincera, porque é verdade. Você volta e meia vai dizer, se não fosse tal situação, eu poderia fazer isso. Mas não é por isso que você tem que tratar aquele outro mal, ele também já tem o próprio sofrimento. Não é por isso também que você tem que se anular. Existe um equilíbrio entre você fazer algo pelo outro e também fazer alguma coisa por você. Eu não acho que seja egoísmo a gente tirar um momento do dia para pensar na gente. Eu não acho que seja egoísmo, a gente tem que parar de se sentir egoísta por às vezes pensar, por acordar num dia e não se sentir tão bem, porque é normal. Às vezes você ouve uma coisa, eu ouvi isso na terapia, eu fiz terapia há um tempo, e a gente ouve assim, eu tinha uma coisa que eu tinha que me comparar, mas podia ser pior. A gente diz muito isso. Mas tu tá se comparando com quem? Com quem tem mais que você? Com quem tem menos que você? O certo não é se comparar. Porque talvez para aquela vida que você tinha, aquilo que você está vivendo também é difícil. Tanto quanto a vida do outro, tanto com a dificuldade que outra pessoa tem de outra forma. Então a gente não deve diminuir, a gente não deve mascarar o nosso sofrimento por algum motivo. Olha que barulho legal! As ondas, passou um barquinho aqui, ó. E olha que dia lindo, né? Então, o fato, por exemplo, de hoje eu estar aqui é porque eu não desisti de mim e eu nunca vou desistir. É por isso que eu nunca vou colocar lá na frente, primeiro que eu sou mãe atípica. Não, eu sou Adriana. Eu sou Adriana, eu sou leonina, eu gosto de música.
eu gosto de correr, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de desenhar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de uma boa aventura, né? Eu tenho para minha lista para 2026 coisas que eu quero fazer. Já botei na lista lá. Eu tenho que fazer rapel numa cachoeira, eu tenho que saltar de paraquedas. Já pensou se eu desistisse dessas coisas porque, não, mas eu não tenho tempo? A gente costuma dizer, chega um tempo, o primeiro do diagnóstico é o luto. Depois vem a ansiedade pela transformação, pela mudança, pela cura, ou seja, lá pela melhoria. Depois vem uma outra frustração, que é o quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Até você entender que talvez demore mais do que o necessário, mas nesse caminho você muitas vezes deixou de se olhar. Eu nunca fui um poço de vaidade, mas hoje eu tô aqui com uma maquiagenzinha, embora eu esteja vermelha de correr. Mas por muito tempo eu não ajeitava as unhas, eu não fazia o cabelo, eu não tinha vaidade. Você deixa mesmo de se olhar e não se sinta culpada por isso. Mas é necessário que a gente volte a se olhar, é necessário. É um processo de cura interna. O que aconteceu na sua vida não é sua culpa, mas vai fazer parte da sua vida. Então você só tem um caminho a seguir. E eu digo que só tem um mesmo. Não é se entregar, é encontrar em você alegria, é encontrar em você momentos que sejam seus, terapias que são suas. Adriana, mas você pode estar aí, eu não tenho rede de apoio, mas que horas é melhor para você? Quando todos dormiram ou quando ainda não acordaram? Tarde da noite ou de manhã cedinho? Dá para fazer uma coisinha? Dá para fazer uma atividade? Dá para ligar a TV e fazer um exercício? Tem uma pessoa que vai para sua casa te ajudar uma vez por semana? Então, uma vez por semana tenha um compromisso com você. Dá para deixar? Dá para fazer? Tem alguém que possa dividir essa tarefa com você? Não se sinta de maneira nenhuma atrapalhando a vida de ninguém. Não tenha medo de pedir ajuda e não tenha medo de dizer que não está bem. Não faça o que eu fiz. Muitas vezes eu afastei as pessoas. Afastei porque às vezes eu não queria mais uma receita do que funcionou para o filho do fulano e para o meu não. Às vezes aquelas pessoas, elas estão tentando encontrar uma forma de fazer parte desse mundo. Elas só não sabem como, assim como você também não sabe. Então não afaste as pessoas da sua vida. Deixe que elas fiquem da melhor maneira. Tenha conversas abertas. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, é muito difícil eu conversar com alguém. E se eu conversar na frente de um amigo meu, eu vou chorar. Então eu pensei, eu falei, poxa, quando eu estava pensando em o que escrever, em o que falar, eu pensei, poxa, vou mudar o canal. Vou botar um nome, Queridos Anônimos. Eu devia até ter começado esse vídeo com Queridos Anônimos, não comecei. Os próximos serão assim. Porque é como se eu estivesse dizendo querido diário. Porque tem coisas que a gente não quer falar para o outro que está perto da gente. A gente quer falar para alguém que não conhece a gente, porque na nossa cabeça ele não vai julgar. Ou porque a gente tem vergonha, mas não é vergonha pedir ajuda. Deixe que as pessoas fiquem da forma como elas conseguem ficar na sua vida. Mas também esteja pronto para perder pessoas e tá tudo bem. Nem todo mundo é obrigado a ficar. Mas você tem todas as ferramentas possíveis para você fazer alguma coisa por você. Não se abandone. Os outros podem abandonar você, mas você não pode se abandonar. Não é egoísmo. Isso é uma outra coisa que eu trabalho muito na minha cabeça, que tem dias que eu acordo, não me sinto tão feliz assim. Antigamente assim, eu me sentia horrível. Na minha cabeça eu deveria acordar e me sentir maravilhosa. Eu trabalho, tenho uma casa confortável, meu filho tem saúde, eu tenho amigos leais. Mas muitas vezes você queria que aquele dia fosse diferente e não se sinta culpado por isso. Você não está sendo egoísta. Você não está sendo egoísta muitas vezes quando você não está tão bem assim, não está tão disposta ou disposto. Mas
Isso é normal. Isso é normal. Se permita sentir, se perdoe por isso. E siga em frente. Eu fazia terapia e a minha terapeuta, ela dizia pra mim, que foi o que eu falei lá atrás, acabei não concluindo, ela dizia: não se compare. E uma outra coisa que ela dizia pra mim era: você escolheu ficar triste para não sofrer o tempo, você escolheu sofrer para não ficar triste o tempo todo. E de fato, eu tiro um dia para sofrer. No outro dia, eu levanto e vou seguir a minha vida. Então a ideia hoje desse vídeo, e já tá ficando um pouco longo e eu não quero que fique longo, é isso. Conversas sinceras. Espero que esse vídeo chegue em alguém que esteja precisando. Quem sabe eu faça próximos, não sei, vamos ver. Mas sempre com a ideia de mostrar coisas que a gente pode fazer. Estabelecer metas. Eu já tenho metas. Para 2026 eu tenho metas. O primeiro é criar vergonha na minha cara, porque eu preciso ir para academia. Eu tô gordinha. Segunda meta é voltar a estudar de novo para concurso. Isso foi uma outra coisa que eu trabalhei muito na minha mente, porque depois de estudar muito para carreiras policiais, eu exauri toda a minha vontade. Por muito tempo, inclusive, eu fui criticada por isso, porque eu não continuei estudando, mas eu não podia. Era uma outra ansiedade diferente que eu não queria. Eu queria passar um tempo vivendo só para mim. E eu encontrei na corrida esse momento. E se não fosse a corrida, eu ainda não estaria pronta hoje para recomeçar de novo essa fase da minha vida. Então lá estou eu de novo, abrindo mão, por exemplo, de correr sempre que eu quiser, para estabelecer dias onde eu possa fazer, para que nos outros dias eu esteja estudando. Sempre adaptando ao horário que eu tenho disponível. Então a vida vai estar sempre exigindo que você se adapte, mas você ainda assim pode encontrar felicidade nisso. Vou continuar reservando dias da semana para que eu venha fazer um momento como esse, para que eu possa fazer uma atividade. Já planejei para 2026 entrar na academia na hora do almoço, sabe, o velho e bom malabarismo. Por quê? Porque a gente precisa. Ah, Adriana, mas eu não posso sair de casa para ir para academia, ou eu não tenho dinheiro. Faz em casa. Sabe, esses canais que tem na internet mostrando sobre como fazer atividade em casa, que dá para fazer pezinho com quilos de arroz, gente, funciona de verdade. Por um tempo eu fiz e realmente funcionou. Então a gente precisa encontrar na nossa rotina um momento que seja só nosso, independente do que seja. Se é um momento para uma leitura, se é uma atividade em casa, o mosquito vem aqui. Se é, não sei, alguma coisa, entendeu? Se é uma vez por semana, é isso, a gente tem que buscar. Porque isso faz bem pra gente e faz bem pra quem tá perto da gente. Toda vez que você se cuida, você também tá cuidando daquele outro que precisa de você. E eu acho que era isso que eu queria falar. Eu espero que de alguma forma essa mensagem chegue a alguém que precise. E a minha ideia é sempre mostrar de uma forma leve de viver a vida. Postar um pouquinho, talvez, da minha rotina. De repente eu vou chegar aqui um dia e vou dizer: queridos anônimos, e é como se eu estivesse dizendo: querido diário, hoje eu pequei. Eu devia estar comendo uma maçã, mas eu comi um bolo de chocolate. E eu espero sinceramente que alguém diga assim: é isso, guerreira, a gente está contigo. Ou então alguém diga assim: ah, faltou disciplina. Eu sei disso. Então é isso, sabe? É trocar vivências, é trocar experiências. Não precisa do bolo, faz um doce assim com whey protein. Gente, eu odeio whey protein, tá? Eu odeio whey protein, desculpa. Vou ofender meia galera aqui, mas eu odeio whey protein. Mas enfim, seguimos as receitas fitness também. Então estabeleça metas que você possa cumprir. Estabeleça uma rotina que te faça feliz. Deixe um momento do dia para você ser você. Ficou em casa sozinha um pouquinho? Faz como eu. Eu ponho o som alto, vou dançar. Danço com meu filho, inclusive. É muito engraçado porque ele é muito musical. Ele não fala nada, mas ele é muito musical. Por quê? Porque eu sempre fui musical. Sempre gostei de ouvir música. E ele ama.
Então tô em casa só, tá eu e ele, bora ali, bora dançar, vamos ouvir música. Porque tem felicidades que não custam nada. Tem felicidades que fazem um bem enorme por dias e não custam nada, não é nada caro. Então, eu acho que a gente nunca deve deixar que uma coisa nos defina, mesmo que nos molde, mesmo que nos mude. Antes de ser mãe, eu era totalmente acomodada. Hoje hoje eu me vejo concursada, hoje eu me vejo aprovada em outro concurso, não sei se você é chamada. Hoje eu me vejo preparada para muitas coisas que antes para mim seria um drama absurdo. E também me vejo muitas vezes procrastinando decisões que eu deveria tomar, porque não é só procrastinar porque eu estou com preguiça, muitas vezes é porque você precisa se preparar para mais uma nova mudança, para mais uma nova rotina, e tudo bem, isso também é normal. Então, de alguma forma, eu espero que esse vídeo possa ajudar. E é isso. Então, me despedindo um pouquinho aqui da minha terrinha. E espero que tenham gostado. E até o próximo. E de repente, deixem sugestões, comentem alguma coisa. Enfim, fiquem à vontade, compartilhem. Como é que o povo fala? Curta, comenta e compartilhe. Gente, isso aqui também não é a intenção. Não quero virar blogueira, sabe? Eu nem tenho muita paciência para editar vídeo. Esse aqui eu gravei de uma vez, vai de uma vez. Eu queria até conseguir colocar umas fotinhas legais de tudo que eu já fiz um pouquinho, mas eu acho que, não sei, vai desse jeito. Pro primeiro vídeo tá bom, a gente aprende com calma. E é isso, um beijo, um abraço, até a próxima. Já sabe, no próximo eu já começo com Queridos Anônimos. Tchau, tchau.